Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande neste momento poder estar falando com vocês e falar a respeito da esperança maravilhosa que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa alegria é saber também que vocês estão bem, que gozam dos mesmos privilégios que os santos do Senhor têm gozado até agora. Queremos dizer que nós estamos bem, desfrutando de toda a bondade e toda a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nesse instante estar orando, falando com Deus e entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Querido Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial. Te agradecemos pelas vitórias alcançadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos, pela vida da tua igreja, que permanecem unidos e firmados na tua palavra, mesmo nós não estando congregando como é costume dos santos. Nós queremos nesse instante, ó Deus, pedir uma bênção especial em favor daqueles que estão passando por dificuldades, pessoas que estão doentes, tem irmãos que estão pedindo oração em favor de alguém que está doente. Ó Deus, seja qual for a enfermidade, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para o Senhor estar curando estas pessoas, está destruindo o poder deste mal e trazendo paz, alegria e saúde na vida das pessoas. Pedimos que esteja visitando os corações daqueles que estão afastados da sua presença. Vem, Senhor, trazer um despertamento espiritual, renovação espiritual na vida destas pessoas, para que possam acordar e lembrar de tudo que o Senhor já falou aos seus corações, e também lembrar que Jesus Cristo está voltando e que nós precisamos estarmos prontos, aguardando o grande e glorioso dia do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, e nesse instante, ó Pai, fala aos nossos corações através da tua santa e bendita palavra, que traz conforto, que traz consolo, que traz crescimento espiritual para as nossas vidas. É na tua palavra que nós encontramos o crescimento espiritual que nós tanto precisamos. Ó Deus, acrescenta a fé aos teus filhos e não deixe que nenhum dos teus servos venham desanimar e venham temer as dificuldades que assolam bem próximo de nós. Guarda o teu povo debaixo da tua graça, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós queremos ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. O texto é um pouco grande, mas vamos ler esse texto porque ele sozinho, ele fala de uma maneira muito maravilhosa aos nossos corações. Fala a respeito dos dois discípulos do Senhor Jesus que estavam no caminho de Emaús. Os dois discípulos, angustiados, desesperados, sem esperança e sem crer na ressurreição de Cristo,
estavam caminhando e conversando a respeito de tudo que o Senhor Jesus havia falado. Versículo 13 em diante diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um ao outro, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disse que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos, tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando com Moisés e com todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhe então os olhos, e e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram uns aos outros: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecidos no partir do pão. Até o versículo 35, que o Senhor abençoa
a sua palavra em nossos corações nesse instante. Meus amados irmãos, nós queremos lembrar nesse instante dos dias de dificuldades, dias difíceis que os nossos irmãos passaram naquele período, desde que Jesus foi entregue nas mãos dos soldados e levado preso, e começou o desespero entre os discípulos, porque eles pensavam que Jesus ia reagir e não seria capaz de ser detido pelos homens, porque eles conheciam o poder de Jesus, a autoridade que ele tinha, mas o Senhor Jesus se deixou levar. O próprio Jesus chegou a dizer para nós, na sua palavra, que ele se entregaria nas mãos dos inimigos e que ninguém estaria tomando ele à força, mas ele próprio estaria se doando em favor de todos nós. Então, foram 3 dias de muita luta para os discípulos, desde o momento que eles viram Jesus, que tinha tanto poder e tanta autoridade, ser levado preso. Desde a sexta-feira toda, durante o dia, desde a quinta-feira à noite, sexta-feira durante o dia, eles vendo aquele sofrimento de Jesus, e à tarde, antes que o sol se pusesse, eles levaram Jesus à cruz. Eles não poderiam crucificar Jesus depois que começasse o sábado. Então eles fizeram de tudo e entregaram Jesus, penduraram ele na cruz, e ele então passou a noite ali e passou a tarde ali, e antes da noite eles viram que Jesus estava morto, e então os 2 discípulos que seguiram a Jesus, mas nunca se revelaram diante das autoridades que eles criam em Jesus, José de Arimateia, ele estava pronto para servir a Jesus depois da sua morte. Assim, ele tinha um sepulcro pronto, e ele e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus e levaram à sepultura. E nós podemos ver, queridos, que durante o período da crucificação de Jesus, aquele período parece ter sido muito maior do que foi para os discípulos, para o povo que seguia Jesus. Está vendo todos aqueles acontecimentos e ver que era o Mestre, o Jesus que ressuscitou Lázaro, o Jesus que eles sabiam que tinha todo o poder e toda a autoridade, estava sendo levado agora à cruz e seria morto diante dos olhos de todos. E ele realmente, como um cordeiro mudo, diante daqueles que o mataram, ele não abriu a sua boca. Então, esse período da crucificação foi muito difícil para os discípulos. Eles ficaram atemorizados, apavorados em ver o seu mestre ser levado à
cruz e a sepultura. Mas passou o sábado e eles ficaram todos pensando em tudo que tinha acontecido. Jesus era realmente a esperança para eles, apesar de não ser da mesma maneira que ele é a nossa esperança. Nós temos o prazer de dizer que Jesus Cristo é a única esperança para nós e para o mundo todo. Da mesma forma, Jesus era uma esperança para eles, para os judeus, para os seus discípulos. Não esperança de vida eterna, não esperança como nós temos, mas eles esperavam que Jesus fosse remir a Israel, tirar os judeus do domínio dos romanos e trazer a libertação para eles. Eles estavam vendo Jesus como um rei, um libertador, que viesse tirar Israel daquele domínio da mão dos romanos. E nós temos alegria em reconhecer que o nosso Jesus, ele veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para trazer salvação e vida eterna para todo aquele que crê. Mas, meus queridos, no domingo pela manhã, muito cedo, Jesus Cristo ressuscitou. Ele saiu da sepultura. Agora, depois de uma sexta-feira muito atribulada, depois de um sábado com muita tristeza, o domingo, o primeiro dia da semana, não foi diferente. Foi também um dia cheio de angústia, de preocupação. Muito cedo, a palavra fala para nós que as mulheres foram ao sepulcro. Muito cedo elas se levantaram e foram ao sepulcro levar ali perfumes que elas prepararam para colocar sobre o corpo do Senhor Jesus, pensando elas que ele estava na sepultura. Mas na verdade, ele não estava mais na sepultura. Aquelas mulheres e todos os discípulos do Senhor Jesus estavam incrédulos a respeito da ressurreição de Cristo. E nós entendemos, em primeiro lugar, a incredulidade deles a respeito da ressurreição. Não estavam crendo em tudo que Jesus havia falado. Jesus tinha falado para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus tinha falado, citado o profeta Jonas, e disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas eles parece que esqueceram destas palavras de Jesus e ficaram durante todo o domingo naquela angústia. De manhã as mulheres foram ver o corpo de Jesus, pensando que ele estava na sepultura. Elas não foram lá para confirmar a ressurreição de Cristo, mas elas foram pensando que ele estava na sepultura. Os discípulos não se preocuparam tanto em ir, porque para eles também Jesus continuava morto na sepultura. Mas de repente as mulheres, chegando lá, encontraram o túmulo vazio, e os anjos deram uma notícia para elas de que Jesus não estava ali.
porque havia ressuscitado. E elas, atemorizadas, elas voltaram e anunciaram para os apóstolos. Mas a incredulidade era tão grande que o texto diz para nós que eles não acreditaram no que as mulheres falaram. De repente, Pedro e João foram ao sepulcro, confirmaram que o corpo de Jesus não estava ali, mas mesmo assim, eles ficaram na dúvida e não reagiram para se alegrar diante do Senhor, dizendo que Jesus havia ressuscitado. A incredulidade tinha tomado conta de tal maneira daqueles nossos irmãos, que os 2 discípulos, ao invés de ficar em Jerusalém, aguardando o desfecho de tudo que eles já tinham visto, as mulheres já tinham dado a notícia de que o anjo disse que Jesus ressuscitara. E algumas disseram que viram o Senhor Jesus. Aqueles 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram para a aldeia de Emaús, tristes, conversando, reclamando, porque o Senhor Jesus havia morrido e deixado eles. Eles sabiam da notícia que as mulheres trouxeram, mas não creram. Por isso, no caminho, quando Jesus se aproxima deles e vai conversando com ele como se fosse um viajante que não soubesse dos acontecimentos, eles perguntam para Jesus se ele era um homem único que não sabia das notícias, dos acontecimentos, e Jesus pergunta para eles quais eram os acontecimentos, e eles começaram a falar que era a respeito de Jesus, e eles confessaram que eles esperavam que Jesus fosse remir a Israel. E Jesus estava andando com eles, conversando com eles, e eles não o reconheceram que era o Senhor Jesus. O texto diz que os olhos deles estavam como que fechados, de maneira que eles não puderam reconhecer. Andando com Jesus, conversando a respeito de Jesus e não sabendo que era Jesus. Nós queremos chamar a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, que a presença de Jesus, ela está sempre conosco. E muitas das vezes nós não reconhecemos que Jesus está presente na nossa vida. Nós queremos nesse instante, queridos, que cada uma pessoa reconheça que o Senhor Jesus está sempre com a gente. Às vezes pensamos que Ele nos deixou só, pensamos que nós não temos mais a sua companhia, mas isto é incredulidade, falta de fé e de conhecimento da sua santa e bendita palavra, porque Ele já disse para nós: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não te deixarei, diz o Senhor, eu estarei com vocês todos os dias, todos os momentos, nas horas boas, nas horas de dificuldades. Jesus está presente na nossa vida. No tempo que nós estamos vivendo, Jesus está presente na nossa vida. E nós não podemos ser incrédulos a ponto de não confiar em tudo que Jesus tem ensinado para nós. Louvado seja o nome do Senhor.
toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles 2 discípulos tiveram uma experiência linda e maravilhosa, mas ficaram frustrados porque eles não tiveram tempo de reconhecer Jesus enquanto estava andando com eles no caminho. Na hora que Jesus partiu o pão, deu graças a Deus pelo pão, os olhos deles se abriram, eles reconheceram então que era Jesus, mas Jesus desapareceu do meio deles. Era tarde demais para eles reconhecer. Eles poderiam ter tido experiências maravilhosas com Jesus se eles reconhecessem enquanto estavam juntos no caminho. Nós não podemos perder as oportunidades enquanto Jesus está conosco no caminho, na viagem desta vida. Jesus sempre está presente. Mas veio o tempo da alegria na vida dos nossos irmãos. Quando eles voltaram para Jerusalém, imediatamente, querendo dar notícias para os outros discípulos, chegaram em Jerusalém, os discípulos também já tinham notícias novas. O texto está dizendo que Pedro já tinha tido esta experiência e aí chegaram à conclusão de que realmente Jesus havia ressuscitado e talvez já fosse domingo, o primeiro dia já findando, porque quando eles estavam com Jesus no caminho ainda para a aldeia, eles convidaram Jesus: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. Eles passaram todo o domingo, todo o primeiro dia da semana, angustiados, sem saber se Jesus havia ressuscitado ou não. E na verdade, Jesus ressuscitou no primeiro dia, muito cedo, quando as mulheres foram ao sepulcro, ele já havia ressuscitado. Mas quando eles souberam da notícia, todos estavam alegres. Eles trouxeram a notícia para os discípulos e eles estavam reunidos, estavam juntos, reunidos. Parece que um grupo bem grande. O texto está falando que Jesus apareceu a eles. Logo naquela mesma noite, Jesus aparece a todos eles e fala com eles destas coisas. Fala com eles que eles eram incrédulos. Jesus chega, sauda eles, sauda os discípulos, e eles ficam espantados, pensando que viam um espírito. Quanta incredulidade! Depois de tantas notícias, Jesus chega para eles no versículo 36, sauda os seus discípulos, e eles pensam que Jesus era um espírito. Foi preciso então que Jesus falasse com eles: por que vocês estão perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e os seus pés furados pelos cravos. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse o Senhor Jesus: tem alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram parte de um peixe
de um peixe assado, um favo de mel, e Jesus tomou e comeu diante deles. Meus amados queridos, não pode haver dúvida no nosso coração. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. É possível que muitas pessoas, mesmo sendo crentes, tenham dúvidas se Jesus está vivo. Estava vendo de um certo pastor que, preparando o seu sermão a respeito da ressurreição de Cristo, ele foi despertado quando preparava o sermão que Jesus realmente estava vivo. Ele era um pregador, pastoreava, mas ele não tinha aberto seus olhos ainda para compreender que Jesus está vivo. Nós não servimos um Jesus morto, nós estamos seguindo e servindo um Jesus que vive e reina para todo sempre, está assentado à destra do Pai e intercede por nós. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para trazer salvação para nós, e ressuscitou no terceiro dia, mostrando para nós que todos nós também ressuscitaremos quando Ele vier na sua glória. Diz o texto que ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. Que Deus abençoe, queridos, a vida de vocês. Deus abençoa cada um crente. Deus abençoa cada uma pessoa que precisam ser crentes, precisam conhecer Jesus, precisa desta experiência maravilhosa, que Jesus está vivo e que hoje Ele vive e reina no coração de cada salvo, mas que Ele quer salvar todo aquele que está perdido. Ele veio buscar e salvar a todas as pessoas que estavam perdidas. Deus abençoa nesse instante a vida de vocês, abençoa poderosamente toda a sua casa, toda a sua família. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nosso querido Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque, graças a Deus, o Senhor abriu os nossos olhos e nós cremos no Senhor Jesus. O Senhor disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos e vemos Ele hoje com os olhos espirituais. Pela fé, nós cremos em toda a palavra do Senhor Jesus. Cremos nas profecias, desde Moisés e todos os profetas e nos salmos que falaram a respeito de Jesus. Cremos que Ele é o Salvador do mundo, o Messias, o prometido, rejeitado pelos judeus, mas com a graça maravilhosa, nós, os gentios, fomos agraciados com a oportunidade da salvação, do perdão, porque na verdade o Senhor não faz acepção de pessoas.
Deus abençoa a vida de todos vocês. Pai, abençoa o mundo todo. Abençoa todas as nações que sofrem nesses dias de dificuldades. O Senhor é Deus, o Senhor tem poder e autoridade para desfazer todo este mal, manifestando a tua graça e o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, cobre-nos com o teu sangue precioso, Pai, e guarda os teus filhos debaixo da tua graça maravilhosa. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de enfermidade. Repreendemos e anulamos as obras do mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as nações tenham paz, que as nações sejam curadas, que as nações se voltem para Deus e se convertam dos seus maus caminhos. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.